Pasmem todos, fiquem de boquiabertos e estremeçam todos, mas eu, sinceramente, eu fiquei bobo quando eu li essa palavra pela primeira vez. E todas as vezes que a gente lê a Bíblia, essa parte, passa-se desapercebido. Como nas outras vezes, quando nós pegamos a palavra de Deus, passa-se desapercebido. Mas se nós pegarmos a palavra de Deus e lermos com atenção, e como Jesus disse, se pegarmos as Sagradas Escrituras, em vez de só lermos, passar só aquela passada de ler somente, e se analisarmos ela com atenção, e se examinarmos ela com atenção e com bastante afinco, gente, sinceramente, eu sou sincero, eu te garanto, tá? Com todo entusiasmo e com todo entusiasta que sou, haveremos de galgar coisas assim, digamos assim, até inefáveis da palavra de Deus. Por que eu estou dizendo isso? A palavra que eu acabei de ler me deixou assim embasbacado pela tamanha insensibilidade dos personagens que ora vamos tratar aqui, e que sinceramente, gente, é de ficar embasbacado, é de ficar assim, sabe, roto de mente, não sei se é a palavra certa a dizer, mas sinceramente eu fico assim, bobo, em como pensar, gente, eu fico assim analisando, fico analisando e pensando, gente, como é que pode, numa atmosfera tão graciosa que era Israel naquele tempo, em que a presença de Deus estava, sabe, tão assim, quase que palpável, tangível naquele tempo, naquela época, né, naquela era, naquelas eras, e como que o povo ainda andava desapercebido. Eu estou falando aqui do primeiro livro do profeta e sacerdote Samuel. Por que eu falo isso? Porque é o seguinte, a Bíblia Sagrada fala que houve um homem da terra, da cidade de Ramataí-Zofim, né, da região de Efraim, lá em Israel, chamado Eucana. E ele tinha duas mulheres, Ana e Penina. Então estamos lidando aqui com um homem totalmente religioso, porque a Bíblia nos refere, a Bíblia Sagrada nos fala que esse homem, de ano em ano, ele fazia isso religiosamente todos os anos. Religiosamente todos os anos. Ele ia de ano em ano sacrificar e adorar a Deus lá em Siló, todos os anos. Ele levava Ana, Penina, junto com seus filhos, a qual Penina gerara. Ana, porém, não tinha filhos. Então Eucana era um homem muito religioso. Penina tinha filhos. E a Bíblia Sagrada fala que Penina excessivamente provocava Ana, porque Deus tinha cerrado a madre de Ana. Ana era estéril. Então vamos contabilizar aqui os fatos. Eucana era um homem excessivamente religioso, ia sacrificar de ano em ano, né, ao Senhor dos Exércitos. Ele ia sacrificar a Deus, né, todos os seus sacrifícios ali, ia sacrificar e adorar a Deus. Então era um homem excessivamente religioso. Tudo bem. Um homem religioso, muito religioso. Levava Penina, que era mulher, que era zombeteira e excessivamente, né, irritava Ana, porque Penina tinha muitos filhos, Ana não tinha. Então estamos lidando aqui com uma mulher completamente desequilibrada, tola, idiota, perturbada de mente. Uma mulher que não vale a pena nem você trombar com ela na rua, né? Infelizmente até hoje há pessoas assim dessa forma, né? Pessoas que são desequilibradas, pessoas que não compensam você nem, né, bobear, nem dar bom dia, né? De repente você até tenta se aproximar de pessoas assim, mas se você virar as costas, a pessoa está falando de você, está falando mal de você, né? Com pessoas assim não compensa nem você lidar com pessoas assim. Aí tá, vamos descambar para Ana. Ana era uma pessoa, coitada, amargurada de espírito, porque infelizmente o Senhor lhe havia lhe cerrado a madre, era uma mulher estéril. Mas se nós lermos um pouco a Bíblia Sagrada, nós veremos que Deus tinha feito isso de propósito. Acha ali, mas Deus é ruim? Não, porque Deus tinha propósito, gente, para fazer isso. Se você for ler a Bíblia Sagrada, se você tiver um pouco de discernimento, você vai ver que Deus tinha propósito na vida de Ana. Porque Deus queria tirar do ventre dela um homem cujo coração, Deus queria fazer algo na vida daquele homem.
né? O Deus tinha propósito, mas Ana era por natureza uma mulher embriagada em sua angústia, era uma mulher angustiada, era uma mulher entristecida, uma mulher completamente atribulada de espírito. Então tá, aí vamos lá para Siló. Em Siló temos lá um sumo sacerdote completamente irresponsável, chamado Eli, que tinha 2 filhos chamados Ofni e Finéias, que também ambos eram sacerdotes. Eli era sumo sacerdote, Ofni e Finéias era sacerdote do Senhor. Eli era pai de Ofni e Finéias. Eli era um homem completamente irresponsável, porque ele via que Ofni e Finéias fazia, né, os cultos e os sacrifícios e toda a liturgia, praticavam toda a liturgia, até porque Eli tinha 90 anos de idade na época, né, e seus olhos já estavam escurecidos, ele era completamente cego das vistas. E a Bíblia nos diz que ele já não mais fazia mais parte da liturgia, né, ele deixou em encargo disso os seus filhos. E a Bíblia nos diz que deixou por conta de Ofni e Finéias o encargo do sacerdócio. Só que, infelizmente, Ofni e Finéias também tratavam com leviandade, né, o sacerdócio do Senhor perante o templo. E, infelizmente, todo mundo sabe aqui muito bem que, infelizmente, Eli, ao invés de repreender seus filhos, tratava com leviandade, e a Bíblia Sagrada nos diz que, né, a situação do sacerdócio desses homens era uma situação tão terrível, né, que eles tratavam com uma leviandade tão cruenta, tão baixa, que a Bíblia não esconde não, tá? A Bíblia nos diz que eles possuíam as mulheres na porta da tenda da congregação. É verdade, está na Bíblia Sagrada. Eles possuíam as prostitutas e as mulheres na porta da tenda da congregação, na porta do templo, e toda a carne que era sacrificada a Deus, ao Senhor Deus de Israel, no sacrifício lá cotidiano, lá no altar de bronze, eles eram os primeiros a pegar a carne assada e comiam aquela carne. Olha o grande pecado que esses homens faziam, fora as outras loucuras que faziam, que a Bíblia não menciona, mas imagina só, né? Os anos que esses homens repercutiam em suas vidas, tá entendendo a situação? E a loucura que esses homens faziam. E Eli, que era o pai de Ofni e Finéias, não corrigia seus filhos, deixavam. Então temos um sacerdote, um sumo sacerdote leviano, temos 2 sacerdotes, né, que tratavam as coisas de Deus de maneira completamente mais leviana ainda, mais iníqua ainda, né? Você quer chegar aonde? Simplesmente, fato. Eu estou dizendo aqui uma coisa que é factual, uma coisa factual. Não tem como. Estamos vivendo dias, olha só, estamos vivendo em dias absolutamente iguais aos dias de Eucana, Penina, Ana, Eli, Ofni e Finéias e Samuel. Fato. Ah, você esqueceu de falar de Samuel. Calma, vou chegar em Samuel. Calma. Tá afobado por quê, filho? Calma. E aí? Tá faltando sabe o quê, meu amigo? Minha amiga, tá faltando sabe o quê? Discernimento. Sensibilidade ao ouvir a voz de Deus. Que o mundo que jaz em iniquidade, o mundo que jaz em pecado, o mundo que jaz em absoluta transgressão, não tem como ninguém ouvir a voz de Deus. Porque a transgressão, a iniquidade, o pecado, eles ensurdecem a alma dos ouvintes. Eu ando pela essa cidade aqui, com a qual eu resido atualmente, em Cataguases, Minas Gerais, aqui no Brasil, e eu vou falar com vocês um negócio. Eu ouço passar por pessoas passam perto de mim, e ouço, acredite se quiser, eu ouço pessoas passar perto de mim e dizer que, porque Deus falou comigo essa manhã. Eu olho assim, cara, e falo assim, gente, como é que a pessoa tem a audácia de falar que Deus falou com ela? Você está entendendo a situação? O que eu costumo dizer às pessoas que nos assistem pelo YouTube, eu costumo dizer até para as pessoas pelo WhatsApp, ou por outras redes sociais, até tete a tete aqui, né? No nosso dia a dia, no trabalho, ou até na nossa família, ou com nossos amigos, até pela rua fora, quando a gente encontra com um conhecido, né? Que, ou até na nossa congregação, nossa igreja. Que, gente, a verdade é o seguinte, gente, pelo amor de Deus, isso é fato. Deus parou de falar como falava antigamente no Velho Testamento e no Novo Testamento. Deus parou de falar dessa forma. Eu sei, mas que loucura é essa? É verdade, gente. O pecado se instalou no mundo de uma forma tão generalizada que Deus parou de falar dessa forma. Hoje o que nós temos é a palavra de Deus. Deus fala através de sua palavra. Essa história que Deus falou comigo, cara,
nessa manhã que Deus abriu a boca e falou no meu ouvido, que não sei o que, eu acho isso muito estranho. Cara, eu acho estranho demais isso. Eu acho estranho demais esse negócio que Deus falou. Porque eu falo o seguinte, é tanta gente que fala que Deus me falou, que Deus conversou comigo. É um tal que Deus puxou a cadeira e falou comigo. Puxei a cadeira para Deus, eu puxei a cama aqui, Deus sentou do meu lado, Deus sentou desse lado. Gente, isso é estranho demais, toma cuidado com essas loucuras. Eu acho isso estranho demais, eu acho muito, muito estranho. É um tal de que eu tenho intimidade com Deus, Deus falou no meu ouvido aqui assim, Deus falou comigo assim, Deus falou... Gente, é muito estranho demais isso, Deus falou no meu coração. Gente, isso é estranho demais, cara. Eu não acredito em nada disso que esse pessoal anda falando. Sinceramente, eu tenho uma cisma disso tremenda. Né, irmão? Não. Num mundo que jaz iniquidade, um mundo que jaz no maligno, um mundo que jaz no pecado, na transgressão, você está achando que Deus fala assim à torta direita? Aí que me acontece? Quem sobrou nessa história toda? Uma criança. Uma luz no fim do túnel. Ana orou, fez um voto a Deus. Aquela mulher amargurada de espírito, que lá no cantinho do altar estava orando. E o miserável ainda do Eli, do sumo sacerdote Eli, hein? Ainda teve audácia ainda de ver Ana orando e movimentando só os lábios, porque ela já estava cansada de chorar, orando e chorando. Já não tinha mais força, coitada. E ela estava orando com a alma, com angústia e aflição de alma. Então Ana estava movendo só os lábios, coitada. Imagina a aflição dessa mulher. Durante anos pedindo a Deus um filho e nada, até que um certo dia ela fez aquilo que Deus esperava ela fazer. Ela fez um voto a Deus. Senhor dos exércitos, se tão somente atentares pela aflição de sua serva e deres um filho varão para tua serva, ao Senhor eu darei todos os dias da sua vida. Eu darei ao Senhor esse filho varão todos os dias da sua vida. E na cabecinha dele não passará navalha, e nem beberá bebida forte. E eu darei ao Senhor todos os dias da sua vida. Gente, ao cabo de 9 meses, essa mulher engravidou. O marido dela a conheceu, como diz a Bíblia Sagrada. E ao cabo de 9 meses, essa mulher teve um filho, homem, que deu o nome de Samuel. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória ao Espírito Santo de Deus. E sabe o que aconteceu, gente? Depois que o menino foi desmamado, ela levou ao cabo daquele ano em que Elcana religiosamente ia sacrificar e adorar o Senhor Deus. Ele levou o menino lá e ela levou o menino, entregou nas mãos do sumo sacerdote Eli, confessou aquilo que ela tinha falado, deu, ambos foram abençoados e o menino, ao cabo de alguns anos, a Bíblia Sagrada nos fala que o menino pela primeira vez na vida dele, ainda sendo criancinha, ele ouviu pela primeira vez a voz de Deus chamando o nome dele por Samuel, por 2 vezes. E ele não entendeu. E foi até o sumo sacerdote Eli, perguntando, chamaste meu senhor? E o sumo sacerdote não entendendo nada, vai meu filho, eu não te chamei não. E ele foi deitar, e pela segunda vez, aquela voz dizendo, Samuel, Samuel. E o menininho levantou e foi achando que era o sumo sacerdote Samuel, o sumo sacerdote Eli que tinha chamado ele. E o sumo sacerdote, não meu filho, volta a deitar, não te chamei não. E pela terceira vez, novamente, aí que o sumo sacerdote Eli deve ter lembrado, né, naquela época remota, opa. Deve ser o Deus dos exércitos que deve estar chamando esse menino. Vem cá, Samuel. Se outra vez a voz te chamar, você vai dizer o seguinte, fala, Senhor, que o teu servo ouve. E pela terceira vez, quando a voz tornou a chamar ele, Samuel, desde criança, pequenininho, falou, Senhor, fala que o teu servo ouve. E Deus começou a falar, aí sim, Deus começou a falar com Samuel. E Deus entregou uma profecia para Samuel. E Samuel, de manhã cedo, relatou aquela profecia toda para o sumo sacerdote Eli. E, para te ser sincero, para terminar aqui, toda aquela palavra que Deus falou com o sumo sacerdote Eli, para relatar para o sumo sacerdote Eli aos ouvidos de Samuel, toda aquela palavra não caiu por terra, porque era Deus de verdade falando com Samuel, confirmando assim o sacerdócio, tá? E o ministério profético de Samuel. Samuel foi um grande sacerdote e um grande profeta nas mãos de Deus. Se você gostou desse conteúdo,
Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal em nome de Jesus Cristo, tá? Seja abençoado em nome de Jesus Cristo, curta, compartilhe, dê um like em nome de Jesus Cristo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, tá? Que Deus te abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo. Não deixe, tá? Se você for um cristão, não deixe de estar orando por essa obra aí, que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus Cristo. Esse ministério, gente, é só para estar abençoando a sua vida, estar compartilhando esses estudos, e para estar abençoando várias vidas, e para estar sempre estar passando esse cunho, essa obra literária da Bíblia Sagrada, para sempre estar edificando as nossas vidas, tá? Deus te abençoe em nome de Jesus. Valeu!